Olá a todos, tudo bom? Bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da série Programa O Núcleo, que é um apanhado de pensamentos e conhecimentos que eu venho agrupando e integrando dentro da minha jornada, dentro da minha caminhada nas tribos indígenas, em estudos de psicologia, filosofia, religiões, etc. Nesse vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais alguns conceitos que eu já abordei no primeiro e no segundo vídeo, a respeito de criação de imagens, de personalidades paralelas que a gente cria para lidar com situações e experiências, e da busca da nossa essência, que é o nosso amor, que é o nosso eu amoroso, o nosso eu divino, que é Deus dentro de nós. Eu peço que quem ainda não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, que o façam antes de assistir esse vídeo aqui. É importante porque esse trabalho, nós somos como cebolas. Então, o trabalho que a gente faz é justamente ir descamando a cebola. E aí a gente só consegue compreender o que está depois da primeira camada se a gente passa pela primeira camada e consegue tirar essa primeira camada. São camadas de programações que a gente vai tendo que tomar consciência e aí vai tirando essas camadas e aí sim a gente consegue compreender, perceber o que está a nível um pouquinho mais profundo. E aí vamos tirando de camada em camada. O que acontece? Se a gente tem acesso a uma informação que está mais profundo e a gente ainda não tirou essa primeira camada de cima, essa camada obstrui essa informação. Então a gente não compreende. Muitos amigos meus me pediram algumas explicações a respeito de alguns pontos dentro do primeiro e do segundo vídeo. Então eu vou aproveitar esse terceiro vídeo para que a gente possa aprofundar mais esses assuntos, para que fique mais claro. Eu sei que é muita informação e é muita informação passada de forma pincelada, né? Tanto no primeiro como no segundo vídeo, eu optei por não ir a fundo em nenhuma desses temas, né? Não se preocupem em receber e compreender e entender tudo a nível racional. A gente tem uma tendência, né, por causa da nossa formação, a colocar tudo em gavetas, a segmentar as coisas, a categorizar as coisas. E esses estudos que a gente está fazendo aqui são estudos que eles têm coisas de objetividade, mas também têm coisas de subjetividade. Se a gente quiser compreender somente pela nossa objetividade, ou seja, somente pelo nosso raciocínio lógico, a gente vai ter dificuldade. Por quê? Porque a nossa programação não vai deixar. Ela vai criar resistência a isso. Uma coisa que ilustra bem isso é como funciona a educação, por exemplo, com os indígenas. Eu aprendi que lá com os indígenas, eles ensinam as crianças deles de forma diferente da gente aqui nas cidades grandes, né? Então, ao invés deles darem bronca nas crianças e falarem, não faz isso, eles não fazem isso. Eles educam as crianças não com broncas, mas com histórias. Então, se a criança fez alguma coisa errada, eles chamam a criança e falam, peraí, eu vou te contar uma história. E aí, nessa história, eles vão e embutem um ensinamento dentro da história. E a criança aprende. E eles não precisaram chamar a atenção da criança ou dar nenhum tipo de bronca. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro está programado para rejeitar qualquer informação que não seja condizente com a informação da programação. A forma que existe de ultrapassar essa resistência é justamente através do lúdico. Através de metáforas, através de historinhas, através de músicas, ou seja, através de formas que não criem resistência com a nossa programação. Então é natural que a gente passe por algum momento de confusão mental. Parece que estamos confusos. Isso é porque as nossas programações, o nosso sistema está sendo reprogramado. As informações que a gente recebe, elas estão sendo integradas dentro do nosso sistema. Então é natural essa calibragem, esse momento onde o nosso sistema está se recalibrando com as novas vibrações dessas novas informações. O primeiro assunto que eu quero abordar aqui e me aprofundar um pouco mais é como a gente processa as nossas informações no nosso cérebro. Na programação neurolinguística se fala que o mapa não é o território.
O que isso quer dizer? Existe o território e nós, cada um de nós, traçamos um mapa desse território através de todas as nossas referências que a gente arquivou dentro do nosso sistema ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, se acontece um acidente, por exemplo, um carro capota, vamos dizer, uma pessoa, uma senhora pode virar e falar: nossa, que coisa horrorosa, o carro capotou, que tragédia. Um jovem, por exemplo, pode virar e falar: nossa, que maneiro, pareceu cena de filme. Ou seja, a mesma situação, ou seja, o território, criou dois mapas completamente diferentes. Uma pessoa escreveu o seu mapa, criou o seu mapa daquela realidade de uma maneira, e a outra pessoa criou o seu mapa de outra maneira completamente diferente. Porque a situação e a experiência, para nós, é a interpretação que nós tivemos dessa experiência. Como é que funciona esse mecanismo? Através dos nossos 5 sentidos, a gente recebe estímulos de fora, ou seja, recebe a experiência, recebe a situação através da nossa visão, da nossa audição, enfim, a gente recebe isso. A gente recebeu esse estímulo, a gente processa isso dentro de nós. E aí, depois desse processamento, há o arquivamento. É muito interessante como se processam os nossos sentidos. Voltando um pouco, no segundo vídeo eu comentei que nós temos a visão externa, né, que reflete a dualidade do nosso mundo físico, da nossa terceira dimensão, onde a gente vive aqui, né? O que é a dualidade? A dualidade é justamente bonito e feio, bom e ruim, são as polarizações. A gente ainda vive num mundo de muitas polarizações. Ou é uma coisa ou é outra. É interessante a gente analisar um pouco mais a fundo isso, né? No segundo vídeo eu também falei que a nossa visão do nosso terceiro olho, da nossa glândula pineal, que é a visão, vamos dizer assim, do espírito, né? Porque a gente consegue perceber a situação e não ver superficialmente e ser enganado e ter interpretações. Tem uma história muito interessante que eu ouvi, enfim, não sei citar as fontes. É interessante eu dizer aqui que tudo que eu falo aqui nesses vídeos, eu não estou falando em nome de nada. Eu não estou falando em nome dos indígenas, eu não estou falando em nome da ciência, eu não estou falando em nome da psicologia, eu não estou falando em nome de nenhuma linha religiosa. É importante eu dizer aqui que tudo que eu falo aqui são somente as minhas interpretações e as minhas impressões e aprendizados de tudo a que eu fui exposto até agora. Então, dito isso, eu ouvi uma vez uma história de que quando os navegantes portugueses vieram até o Brasil, existe uma história de que os indígenas, a princípio, não enxergavam as caravelas. Eles não conseguiam enxergar os navios. Só quem enxergava as caravelas eram os pajés, eram os líderes espirituais da aldeia. E isso é interessante, essa história, porque reflete uma pesquisa científica que fala que os nossos olhos nos enganam. É comprovado cientificamente que o que a gente vê, muitas vezes, a gente está lembrando, que a gente só consegue ver o que a gente lembra. Então isso explicaria, né, essa história dos indígenas que não conseguiam ver as naus chegando. Somente os pajés, os líderes espirituais, ou seja, aqueles que já se libertaram dessa visão física e conseguiam enxergar com a visão espiritual, que conseguiam enxergar as naus. Por quê? Porque se os nossos olhos só enxergam o que a gente lembra, a gente precisa se libertar dessa prisão para poder enxergar coisas que o nosso cérebro ainda não conhece. E isso tem a ver também com o que eu comentei no segundo vídeo sobre dimensões. Lembra que quando você olha por uma perspectiva, você vê uma realidade, quando você muda a sua perspectiva, você vê outra realidade e já é outra dimensão? Eu não sei se é Einstein que tem uma frase que é muito interessante, onde ele fala: o universo é do tamanho do seu conhecimento. E ele está certo se a gente encarar essa frase sob essa perspectiva.
Se a gente ficar fechado dentro de uma visão fechada do mundo, a nossa realidade, o nosso universo vai ser aquilo ali. Se a gente expandir e abrir a nossa visão, a nossa capacidade de visão, aí entra a gente não ter certeza de nada. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas certezas. As nossas certezas são ruas sem saída. Quando a gente tem uma certeza muito arraigada, isso causa rigidez. E se a gente analisar, qualquer briga, qualquer conflito, nada mais são do que duas certezas se debatendo. Então a necessidade de ampliarmos o nosso escopo de visão é muito grande. Quem enxerga curto, quem enxerga fechado, é o nosso ego. Uma outra pergunta também que surgiu foi do nosso corpo ser o último portal. O que eu penso a respeito disso? Nós estamos encarnados, nós estamos no plano físico. Então, se existe algum lugar que nós temos que cumprir a nossa missão espiritual, é no plano físico. É aqui, no corpo, na Terra, que a gente sente em que momento nós estamos dentro da nossa evolução espiritual. Eu percebo muito o nível de evolução que a pessoa se encontra pelo que ela fala. Eu comecei a perceber que tudo que eu falava, eu não falava para o outro, eu falava para mim. Sejam coisas ruins, como coisas boas também. Então, quando eu detecto uma qualidade numa outra pessoa, é porque eu estou prestes a detectar essa qualidade em mim mesmo. Quando eu falo para outra pessoa, qualquer coisa que seja, eu estou falando para mim mesmo. Eu percebi que tudo que a gente fala, inclusive, eu até falo isso nas minhas palestras, né? Tudo que eu estou falando aqui agora, nesse momento, não é quem eu sou. Tudo que eu estou falando aqui agora, nesse momento, é quem eu estou prestes a ser. Porque o que acontece? Quando você já integrou uma informação, quando ela já está dentro de você, você não precisa mais falar. Você já passa essa informação no seu jeito de ser, no seu sorriso, no seu olhar. Então, o que a gente fala, podem perceber isso, o que a gente fala é o nosso próximo passo. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a se ouvir mais. Porque a gente começa a perceber que nós mesmos estamos nos dando sinais o tempo inteiro para a nossa evolução. Ou seja, a fala é um processo corporal. Nós temos como observar em que momento da nossa evolução nós estamos observando as nossas manifestações corporais, observando o que nós falamos, observando o que nós fazemos, observando o que nós pensamos. Tudo o que acontece conosco a todo momento nos dá sinais da nossa evolução na Terra. Muitos espiritualistas falam de sincronicidade. Quando nós começamos a estar mais conectados com o nosso eu interno, com o nosso eu amoroso, com o nosso eu divino dentro de nós, começamos também a ficar mais atentos aos sinais que a própria natureza dá. Lembra que eu falei que todo sistema caminha para a harmonização, mesmo que nesse processo tenha que ter desorganização ou caos. Mas todo sistema caminha para a harmonização, que é evolução. Todo sistema caminha para a evolução. A natureza é um sistema, nós estamos num grande sistema que é o planeta Terra. Então o planeta Terra ele está evoluindo o tempo inteiro. Se ele está evoluindo o tempo inteiro, nós também estamos. De uma maneira ou de outra, nós estamos sempre evoluindo. Seja através das crises, como também pelas vitórias, nós estamos evoluindo. O que nós não podemos, e temos que ficar bem alertas com isso, é não nos embriagarmos, nem com as nossas derrotas, nem com as nossas vitórias. O que isso quer dizer? Nós não podemos ter imagem de nada.
Nada pode parar em nós. Eu sempre falo aqui no nosso trabalho que nós temos aqui no Centro de Expansão da Consciência Brahmati Madhva, quando praticamos a meditação, a vibração, a ativação, que coisas que eu vou falar posteriormente nos nossos próximos papos, eu sempre falo, não guardem nada em nós. Nós temos que ser igual às plantas. As coisas passam por nós. As plantas praticam a fotossíntese, ou seja, recebem o gás carbônico e transformam em oxigênio. Então, o que eu sempre falo é, não guardem nada, nem coisas negativas, nem coisas positivas. As coisas têm que passar por nós, as energias têm que passar por nós, as experiências têm que passar por nós. A única coisa que fica é a essência, que é o amor, que é o conhecimento, que é o aprendizado, mas é o aprendizado da alma, não é o aprendizado do ego. Mas, Bruno, quando estamos no nosso eu divino? Quando estamos no momento presente. O eu divino é o momento presente. O passado, como eu falei no nosso primeiro encontro, o passado, eles são lembranças. Então, se nós ficarmos presos às nossas lembranças, nós estamos presos ao passado. Nós estamos vivendo uma imagem. O futuro é a projeção do passado no futuro. Isso causa ansiedade. Então, ansiedade e o futuro também é uma imagem que nós projetamos. Está tudo dentro da nossa cabeça. Então, tomando consciência disso, a gente começa a perceber que o nosso ponto, a nossa essência, o nosso núcleo é no momento presente. Vamos pensar um pouquinho mais sobre o momento presente. O momento presente ele é interessante porque ele não está na terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? É a dimensão do tempo e espaço. Por que o presente não está na terceira dimensão? Porque o presente ele não existe aqui. Se eu falar agora é o presente, não é, já passou. Nós não temos como agarrar o presente. Por que nós não temos como agarrar o presente? Porque o presente é movimento. O presente é amor. Lembra que eu falei que o amor é movimento? Movimento é amor. Então, se nós estamos em movimento, nós não estamos presos à imagem, porque a imagem é estática. A imagem é morta, é artificial. A vida é justamente o movimento. Então, se nós estamos nesse movimento, se nos colocamos em movimento, aí sim entramos no ponto zero. Nós precisamos entrar no movimento. Que movimento é esse, Bruno? É um movimento físico? O movimento físico favorece também, mas o movimento é de consciência. É nós nos conscientizarmos que nós estamos em movimento, que nós estamos em evolução, que nós estamos igual a Terra está em evolução contínua, que nós estamos igual a natureza está em evolução contínua, porque nós somos a Terra, nós somos a natureza. Ter essa consciência de que nós não estamos parados, isso é entrar no momento presente. Você sai, você se desloca, você se distancia, você se liberta do tempo e espaço. Você está em pleno movimento. E esse movimento, ele é relacionado ao grau de energia que você coloca no movimento. Quanto mais energia, quanto mais entrega você tiver para o movimento, mais o movimento vai acelerar a sua evolução. Bom, esse foi o nosso papo de hoje. Eu já vou parando por aqui por hoje. Respondi algumas perguntas que me fizeram em função dos 2 primeiros vídeos. É muito legal esse retorno, é muito legal que vocês façam perguntas do que vocês não entenderam muito bem, do que vocês querem que de repente eu aprofunde um pouco mais, porque aí eu vou usar os vídeos para a gente poder ir abrindo cada vez mais esses assuntos.
São assuntos que requer realmente um cuidado, uma atenção, dar exemplos, poder correlacionar com outras coisas para facilitar essa assimilação. Então, podem colocar nos comentários dúvidas, podem colocar nos comentários o que vocês de repente querem que eu fale também nos próximos vídeos. Isso é bom porque para mim isso é um guia. Porque eu vou compreender o que eu não expliquei tão bem, o que eu posso aprofundar um pouco mais. Eu estou muito feliz com os comentários e com todo o retorno que eu tenho tido das pessoas que têm assistido os vídeos. Quero agradecer muito isso. Não deixem de comentar, não deixem de curtir o canal, de assinar o canal. Tem um grupo no Telegram onde a gente vai começar a ter bate-papos mais profundos e mais próximos. Então não deixem de entrar também, o link está aqui abaixo. E compartilhem essas informações. Se você julgou que é importante para você, pode ser importante para outras pessoas também. Então compartilhem essas informações. Eu vou continuar gravando vídeos aqui. Cada vídeo a gente vai tirando mais uma camada, vai entrando mais profundamente em aspectos cada vez mais profundos e muito gratificantes. Porque vai dando leveza na gente, a gente vai tirando toneladas de cima das nossas costas, que são somente programações e padrões que vieram diante de nós e que a gente, por inconsciência, a gente recebeu e integrou dentro do nosso sistema. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve comigo aqui até agora. Estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho. Já já eu já publico mais um vídeo. Um beijo para todos. Gratidão!